Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 4. Nós estamos falando sobre dons e talentos, né? E eu confesso para vocês que eu me perco muitas vezes nesses conceitos. O que é dom? O que é talento? É a mesma coisa? Não é? Né? É importante que a palavra de Deus, ela deixa algumas pistas desses significados. Obrigado, irmã. Muito bom. Em relação a dons, nós vemos isso muito claro lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem da onde? Vem do alto de Deus, né? Descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então a gente sabe que dons são de Deus. Tá? Existem, claro, dons naturais. Um exemplo, né? O Messi ele tem um dom natural de jogar futebol, né? Eu não tenho esse dom. Eu estou pensando se o pastor Wendel tem ou não. Só o fato de pensar eu já sei a resposta. O dom de fazer, é verdade. É verdade. Estranhamente a bola bate nele e entra, né? Mas isso é um dom. Só não tive sorte. Incontestável que é um dom natural, mas também existem dons espirituais. A Bíblia fala de alguns dons espirituais, inclusive o pastor Wendel trouxe esses dias aqui uma série de dons espirituais, né? O dom espiritual, meus queridos, todos são dados por Deus, mas o dom espiritual, ele é uma ação do Espírito Santo que distribui como lhe apraz. Isso a gente encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Mas um segredo do dom espiritual também é que eu posso pedir. E Deus me dá, se for da vontade dele. Mas eu posso pedir, a Bíblia diz que eu devo procurar os melhores dons, né? Tanto o dom natural quanto o espiritual, ele cumpre um propósito. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe, Deus abençoe. Agora sim, obrigado, irmã. Deus abençoe. Tanto o espiritual quanto o natural, ele tem um propósito. E qual é o propósito? Servir pessoas, de alguma forma, né? Servir uma comunidade. Alguns exemplos de dons naturais, a gente viu alguns aqui, né? Cantar, dançar, falar, liderar, administrar. Já os dons espirituais, está claro na Bíblia, alguns eu vou citar aqui: cura, fé, profecia, operação de milagres, falar novas línguas. E o que é o talento então? Esse dom é algo dado por Deus, a pessoa nasce com ele, ou então Deus derrama através do seu Espírito Santo, como lhe apraz, e às vezes nós oramos e clamamos por um dom espiritual e Deus nos dá. Então o que é o talento? O talento pode ser chamado de uma habilidade. Tá? Um talento é algo que eu desenvolvo. Né? A gente vê isso na Bíblia muito claro na parábola dos talentos. Né? Quando existem 3 servos ali, um que tem 5 talentos, um tem 2 talentos e um tem 1 talento. Né? E o Senhor sai de viagem e entrega isso para eles. O que eles fazem com esses talentos? Esse que tem 5, ele granjeia. O que é granjear? Né? Ele trabalha para obter mais 5 talentos. O de 2, mais 2 talentos, e o de 1, ele esconde e não faz nada com ele. A gente vê claro na Bíblia que o primeiro e o segundo, o de 5 e de 2, são recompensados. Deus fala: fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu pai. Já aquele que não faz nada com talento, o que acontece com ele? Servo mau e fiel, e vai para um lugar onde há choro e ranger de dentes. Misericórdia. Então nós vemos muito claro que talento é algo que eu trabalho
em cima dele para que produza riqueza. Isso é o que diz a palavra de Deus. Então nós vemos que talento pode ser uma habilidade. Se é uma habilidade, o que eu preciso para aperfeiçoar o meu talento? Conhecimento. Alguns aqui vocês viram estudando na apostila, partitura, teve que estudar, né? Eu preciso ter treino para esse talento. Eu vejo o Pedro sempre treinando aqui junto com o Márcio. Ele está treinando toda semana para aperfeiçoar o seu talento. E eu preciso ter disciplina. Não posso faltar aos ensaios, por exemplo. Aqui a Aline pega bem pesado, né, nos ensaios. E está certa. Eu preciso de disciplina para aperfeiçoar o meu talento. Então, dom é aquilo dado por Deus. E talento é aquilo que eu aperfeiçoo, que está em mim. Eu posso ter um dom natural. Mas se esse dom natural não é aperfeiçoado, ele morre. Vamos imaginar se o Messi fosse jogar xadrez. Que desperdício. E assim é na nossa vida. Então Deus, Ele entrega esses dons, né, e espera que a gente trabalhe eles. Eu vou entrar no versículo que eu pedi para os irmãos abrirem, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Me chama a atenção aqui, queridos, a vida de Timóteo. Nós vamos falar um pouquinho da vida de Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era um pastor, era um jovem pastor da igreja de Éfeso, lá pelo ano 60, por aí. Tá? 60, 80 depois de Cristo. Ele morreu no ano 80 depois de Cristo. Ele era um pastor discipulado. Discipulado por quem? Pelo apóstolo Paulo. Ele não era só um discípulo do apóstolo Paulo, ele era como um filho na fé. Alguém muito próximo, alguém que ele amava demais, era Timóteo. E a gente vai ver que na relação de Timóteo com Paulo, nós vemos o quê? Alguém que teve um dom espiritual, porque foi um dom através de profecia. Depois daquele dom, ele fez o que com aquele dom? Ele aperfeiçoou aquele dom e gerou nele muitos talentos. E nós veremos o propósito desses talentos que foram gerados em Timóteo. Amém? Estão comigo? Vamos lá? Ponto 1. Né? Um destaque dos dons de Timóteo nas cartas de 1 e 2 Timóteo. Alguns versículos que eu destaquei. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Diz o apóstolo Paulo para o seu filho na fé: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia. Ou seja, Timóteo recebeu um dom através de profecia. Foi um dom espiritual, né? E ele recebeu aquilo através daquela profecia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, diz o apóstolo Paulo: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição de mãos do presbitério. Ou seja, é preciso levar a sério o que você recebeu de Deus. É isso que eu faço, essa interpretação que eu faço desse texto. Então foi um destaque muito claro. Timóteo recebeu um dom. Amém? Ponto 2. Paulo orienta Timóteo a desenvolver esse dom, transformando em talentos. Né? Capítulo 4, versículo 12 diz assim, ó: ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo, mas seja o quê? Exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Timóteo era pastor, e para ser um pastor ele precisava ser exemplo. Exemplo em tudo, exemplo na palavra, exemplo no trato com os irmãos, exemplo no espírito, na fé e na sua pureza. Independente da sua idade, ele precisava exercitar esse pastorado. Amém? Capítulo 4, versículo 13. Persiste em ler, Timóteo, exorta e ensinar até que eu vá até você. O que eu entendo aqui, queridos? Estude. Se você tem um talento, se você tem algo que Deus deu para você, se você tem um dom natural,
Estude aquilo, isso vale para o teu trabalho. Isso vale para aquilo que você tem se aperfeiçoado. Isso vale para aquilo que você gosta de fazer, para o teu hobby. Estude, seja bom naquilo que você dedica o seu tempo. E a Bíblia me ensina que Timóteo precisava se capacitar para ser um servo de Deus e um pastor que não tem que se envergonhar. Estude, seja bom naquilo que você faz, amém? 4,15, medita estas coisas, ocupa-te nelas, Timóteo, para que o teu aproveitamento seja manifesto a quem? A todos, ou seja, medita nelas, seja bom naquilo que você faz, para que as pessoas vejam que você honra a Deus com a tua excelência. Isso é profundo, tá? Capítulo 2, é forte, 2,15, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, já na segunda carta a Timóteo, diz assim, ó, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que faz o que com a palavra de Deus? Que maneja bem a palavra de Deus. Se você é um cristão, maneje bem a palavra de Deus, leia a Bíblia toda, querido. Aleluia! Amém! Estou avançando. O terceiro ponto, meus queridos, em relação aos talentos, o primeiro foi que o dom foi uma profecia, claro, na vida dele. O segundo, que ele precisava se capacitar, se aperfeiçoar naquilo que Deus deu para ele. E o terceiro é o propósito disso tudo. Para que Deus deu um dom para Timóteo? Para que ele precisava se capacitar? Para honrar ao Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5 diz o seguinte, mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, meu filho. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, ele fala o seguinte, tem cuidado de ti, eu adoro esse versículo, irmãos, tem cuidado de ti mesmo, olha só o conselho de um pai, cuida de ti, meu filho, cuida de ti mesmo e cuida da doutrina. O que é cuidar da doutrina? Cuida do ensino da palavra de Deus na tua vida. Isso é precioso. Nós somos cristãos porque nós cremos na palavra de Deus. Aleluia! Cuida de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvem. Então esse é o propósito do pastor Timóteo. Por isso que ele recebeu esse dom. Por isso que ele precisava se capacitar, para que ele salvasse a si mesmo e salvasse aquelas pessoas que estão debaixo da autoridade dele. Aleluia! Vamos resumir rapidamente? Qual era o dom espiritual que Timóteo recebeu? Ministério da palavra. Ele era um pastor, ele recebeu uma profecia que ele seria um pastor. O que ele precisava fazer com esse dom que ele recebeu? Dedicar-se, persistir, ler, exortar, ensinar, meditar, para que ficasse bom. Essas crianças que tocaram aqui, continuando, daqui a 2, 3 anos, nós vamos ver coisas maravilhosas na igreja. Aleluia! Qual era o objetivo da empreitada de Timóteo? Cumprir a missão de Deus. E aí eu termino fazendo 3 perguntas, meus queridos. Qual é o dom que você recebeu de Deus? Hein? Que dom você tem? Eu não sei. É verdade, algumas vezes é difícil saber no que eu sou bom. Você precisa tentar, experimentar, atuar em várias coisas. A igreja é um campo aberto, né? Existem vários trabalhos dentro da igreja. Você precisa se interessar pelos trabalhos, pelas atividades da igreja, para saber aquilo que você se enquadra. Uma vez eu li um livro muito bonito sobre o poder dos quietos, que fala sobre os introvertidos. Ele dizia que o teu propósito, ele está relacionado com aquilo que você gostava de brincar quando criança.
pessoa gostava de brincar de bombeiro, então era uma pessoa que gostava de proteger, né? Ele tinha um senso de proteção muito forte. Uma pessoa que gostava muito de brincar de vendinha, possivelmente vai ser um bom comerciante. Então, aquilo que você gosta de fazer quando criança é um dom natural que Deus te dá. O que você gostava de fazer quando criança? Pensa bem. Um monte de coisa. É bênção demais, né? E fora os dons naturais, tem os espirituais, aqueles que servem à igreja. Quem aqui tem orado para receber dons espirituais? Amém? Para que serve o dom espiritual? Para edificar a igreja. Aleluia! E o que você tem feito, se você já sabe, o que você tem feito com esse dom? Está estudando, querido? Se você toca, se você canta, está estudando? Está se aperfeiçoando? Agora eu não posso, mas está nos teus planos. Se você quer pregar a palavra, tem vindo na escola dominical? Tem feito seminário? Se você está indo em direção ao teu dom, você é um bem-aventurado, meu querido. Tá? Seus dons e talentos, seja tudo que você tem, está sendo dedicado para quem? Todos os teus esforços, todos os teus recursos, estão sendo dedicados para o Senhor? Essa é a grande questão, é disso que nós estamos falando aqui. Dedique tudo a Deus, os teus dons, os teus talentos, os teus sonhos. Porque esse é o propósito do crente. Aleluia, vamos orar? Vamos colocar de pé, irmãos, vamos fazer uma oração e agradecer a Deus. Pode ser depois, querido? Pode ser depois? É música de Deus? Então tá bom. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Se você, querido, não sabe qual é o seu dom, ainda não sabe, ore e peça a Deus uma orientação e Deus vai falar ao seu coração. Se você já sabe, medite nessa palavra, se aperfeiçoe e vá em direção à excelência para a glória de Deus, para que tudo que a gente faça sirva ao reino de Deus. Medite também nessa questão, meu querido. Tudo que você está fazendo é para a glória do Senhor? Vamos orar em nome de Jesus e cada um faz a sua oração dentro daquilo que Deus falou contigo. Amém? Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Abençoa, Senhor, a nossa vida, nos dê entendimento, Senhor, para saber aquilo que devemos fazer da nossa vida como um todo, aquilo que devemos fazer no reino de Deus, aquilo que devemos fazer no trabalho, aquilo que eu devo estudar, quem eu devo servir, qual o propósito da minha vida. Senhor, esclarece no coração desses jovens e da igreja como um todo, qual a nossa função. A irmã trouxe um balde aqui logo no início, falando que cada um tem uma função, e isso é certo. A Bíblia nos fala que cada um tem um lugar no corpo, e uma importância no corpo, e cada um é importante aos olhos do Senhor. Basta saber aonde Deus nos quer, e Deus fará a obra. Basta nos colocarmos à disposição e o Senhor fará a obra. Abençoa a tua igreja, Senhor, na continuidade desse culto também, nesses talentos que vamos ver aqui, nos alegrando o coração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, graças a Deus.